Shalom, paz a todos, bem-vindo ao canal Princípio Certo. Tô aqui, pessoal, com a nossa amiga querida Aline, que ela tem um canal, o nome do canal dela se chama Israel com Aline. Essa moça aqui é uma moça, pelo que eu sei, ela é brasileira e ela mora já há muitos anos em Israel. Ela é casada com um judeu e ela tem um conhecimento vasto assim sobre a história, a arqueologia, historicamente da Bíblia com a arqueologia de Israel, né? Então, e ela traz muitas novidades. Você que é um curioso, gosta de saber, entender realmente os mistérios da Bíblia, se você não assistir o canal dela, você vai perder muito. E aqui ela vem tocando um assunto muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês, que eu tenho aprendido muitas coisas também com ela, né? Então vamos um pedacinho aqui que ela vai trazer para nós. Os pastores encontraram esses pergaminhos e agora vamos falar da história do descobrimento desses pergaminhos. A nossa história começa em 1947, quando 3 jovens estavam pastoreando suas ovelhas no deserto da Judeia, próximos ao Mar Morto, uma região que tem muitas cavernas. Mas naquele dia, alguma coisa chamou a atenção desses jovens para uma caverna específica e eles decidem entrar nessa caverna. E quando eles entram no fundo da caverna, eles veem jarros bem antigos. E quando eles abrem esses jarros, eles encontram pergaminhos. Eles abrem os pergaminhos, mas eles não sabem ler, já que os pergaminhos estão escritos em hebraico e eles falavam árabe, esses jovens. Mas eles veem que os pergaminhos são antigos, talvez eles valessem alguma coisa, eles pegam os pergaminhos e levam para a tenda deles. Eles eram beduínos, quer dizer, nômades que viviam em tendas. E o que eles vão fazer com esses pergaminhos? Eles vão pendurar eles no poste da tenda deles e olhar e pensar o que eles vão fazer. Eles não tinham a menor ideia do tesouro que eles tinham encontrado e nem que eles estavam ajudando a destruir esse tesouro. Depois de bastante tempo desses pergaminhos rolando pela tenda deles, eles decidem que os pergaminhos são provavelmente bem antigos e que valem bastante dinheiro. Então, eles pegam os pergaminhos e levam até a cidade de Belém, onde tinha um comerciante que comprava e vendia antiguidades. Eles levam esses pergaminhos e o comerciante olha para esses pergaminhos e diz: isso aqui não vale nada, eu não vou comprar isso de vocês. Isso provavelmente foi roubado de alguma sinagoga e não quer comprar. E os jovens beduínos seguem buscando um comprador até que finalmente eles encontram e vendem os pergaminhos por $28, o que é o equivalente a $325 nos dias de hoje. E esses pergaminhos nos anos seguintes vão passando de mão em mão, mão em mão, até que alguém entende o que se encontrou, que aquele texto tinha 2000 anos. E agora que se sabe o valor desses pergaminhos, se começam escavações arqueológicas nessa região. Qual o problema? Em 1948 começa a Guerra de Independência de Israel. Israel declara sua independência e todos os países vizinhos se juntam para atacar Israel. E essa região do deserto da Judeia, onde foram encontrados os pergaminhos, foi atacada e conquistada pela Jordânia. Então, a Jordânia, nos anos seguintes, já que ela dominava essa região, eles começaram a fazer escavações arqueológicas. Muito interessante, ela dá muitos detalhes de riqueza. E eu vou cortar algumas partes aqui para chegar aos pontos que eu acho mais interessante para nós conversarmos. Começar a fazer estudos sérios sobre eles. Esses manuscritos, na sua grande maioria, estão escritos em hebraico, alguns em aramaico e também alguns em grego. A maioria dos pergaminhos estão escritos em couro, tem também alguns em papiro e tem um pergaminho, que é o pergaminho de cobre,
que é uma lista dos tesouros do Templo de Jerusalém. Eu falo também desse pergaminho de cobre em um dos vídeos aqui do canal sobre os maiores mistérios de Israel. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês, para quem quiser assistir depois. E eu quero aproveitar e pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo para se inscreverem no canal e deixarem o like de vocês. Pessoal, quando os arqueólogos começam a estudar os pergaminhos, eles têm um desafio gigantesco. Pensem que são 900 pergaminhos, mas muitos deles estavam rasgados, muitos deles estavam faltando pedaços. Eles encontram, na realidade, no total, 15.000 fragmentos de pergaminhos. Imaginem montar um quebra-cabeça sem instruções, sem saber o que está fazendo e com peças faltando. Então eles vão pegar esses 15.000 fragmentos e remontar esses mais de 900 pergaminhos. Alguns se encontraram em um estado de preservação maravilhoso, como esse que vocês estão vendo agora na tela, que se chama o Grande Pergaminho de Isaías. Sim, esse aqui é o rolo de Isaías que a gente conhece da Bíblia. E outros pergaminhos foram encontrados em um estado tão deteriorado que a gente não consegue nem ler eles. E depois que eles montam esse quebra-cabeça, se conseguiu descobrir o que está escrito nesses textos. Então, o que está escrito nos pergaminhos do Mar Morto? Há 3 tipos diferentes de textos. O primeiro tipo são a Bíblia hebraica, o que no cristianismo se chama o Antigo Testamento. Só que é uma Bíblia hebraica, pessoal, de 2.000 anos. Os textos mais antigos, inclusive, têm 2.200 anos. E quando os arqueólogos encontram uma Bíblia de 2.200 anos, claro, a primeira coisa que se foi fazer é pegar a Bíblia hebraica de hoje em dia, como a gente conhece, e comparar, colocar livro ao lado de livro, Gênesis ao lado de Gênesis, Isaías ao lado de Isaías, e assim por diante. E se pôde ver que a Bíblia hebraica, ela se manteve, que a Bíblia, nesses 2.000 anos, não foi adulterada. Isso quer dizer que... Que interessante, né, pessoal? Que a Bíblia se continuou a mesma. A Bíblia mesmo, ela fala que Deus zela com sua palavra e cuida, né? Deus cuida da sua palavra. Então, 2.000 anos em que foi encontrada uma Bíblia hebraica, né? E é o mesmo trecho que a gente tem lido. Eu vou deixar a descrição do canal dela, né? Nesse vídeo, na descrição eu vou deixar o link desse vídeo completo. Eu vou cortar mais umas partes aqui que eu quero chegar a um ponto que eu quero dividir com vocês. Escritos pela própria comunidade que vivia nessa região. Essa comunidade se chamavam essênios. Eles eram um grupo de judeus que viviam de uma maneira bem diferente. Eles buscavam uma vida pura e isolada das grandes cidades como Jerusalém. Esses pergaminhos nos contam como essas pessoas viviam no deserto e no que elas acreditavam. E o terceiro tipo de pergaminhos são livros apócrifos, quer dizer textos religiosos que não são parte da Bíblia, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, salmos que não estão na Bíblia, o livro de Tobias, o Testamento de Levi, o livro dos gigantes e vários outros. E parte desses livros apócrifos desapareceram da história e que a gente só reencontrou eles graças a esses pergaminhos. Entre esses livros estão o livro de Noé, o livro dos mistérios, o livro da Nova Jerusalém, o livro das maldições, o livro de Malquisedeque e o pergaminho do templo, e o livro do Filho de Deus, que a gente vai daqui um pouquinho ler juntos também. Esses livros que se encontraram em Qumran, que tinham desaparecido ao longo do tempo, nos trazem um conhecimento que tinha desaparecido sobre personagens bíblicos, como Malquisedeque, Abraão. Eu quero ressaltar para vocês aqui nesse vídeo que ela fala sobre os livros dos gigantes.
e ela dá um ponto de vista bem legal que as pessoas têm esquecido, né? Esquece que a Bíblia mesmo fala sobre gigantes, né? Vamos ver um ponto de vista dela. Os pergaminhos do Mar Morto revolucionaram a nossa maneira de ver a Bíblia. Primeiro, porque são a versão mais antiga da Bíblia encontrada até os dias de hoje. Eles são 900 anos anteriores à segunda versão mais antiga. Quer dizer, nos coloca nos tempos de Jesus essa versão, e a gente pode ver que a Bíblia não foi adulterada e que o livro que a gente usa nos dias de hoje é igual ao que se usava há 2000 e há 2200 anos atrás. Além disso, nos pergaminhos do Mar Morto se encontraram livros que não estão dentro da Bíblia e que nos ajudam a entender um pouco melhor como era a vida, o conhecimento e a fé nos tempos do Segundo Templo de Jerusalém. E entre esses livros incríveis está o pergaminho do Filho de Deus, o pergaminho que fala da chegada do Messias, do Filho de Deus, que será chamado Filho do Altíssimo. Mas um livro escrito 100 anos antes da chegada de Jesus, e que o texto a gente pode encontrar semelhanças tão grandes ao Novo Testamento. Tem tantos outros pergaminhos interessantes que se encontraram: o livro dos mistérios, o livro do Templo de Jerusalém, o livro dos gigantes, o livro de Melquisedeque, o livro das maldições e tantos outros. Então, se vocês querem ouvir sobre algum desses livros, deixem aqui nos comentários, e se tiver suficiente interesse de vocês, a gente conta um pouco mais dos pergaminhos do Mar Morto. Eu vou estar anexando aqui nesse vídeo um pouquinho sobre o livro dos gigantes lá, que ela comentou. Na verdade, não é só o livro, é o livro de um apócrifo, né? É o livro de Enoque. Tá a Bíblia hebraica mais antiga já encontrada, e também vários livros apócrifos, quer dizer, livros que não fazem parte da Bíblia. Eles nos contam sobre profecias, sobre histórias e personagens bíblicos, mas parte desses livros apócrifos foram perdidos e esquecidos e só reencontrados graças aos pergaminhos do Mar Morto. E aqui no canal nós estamos compartilhando com vocês alguns desses pergaminhos. Nós já falamos aqui do canal do livro do Filho de Deus e do livro de Melquisedeque. Eu vou deixar aqui em cima para vocês link para quem quiser assistir depois também. Mas hoje vamos falar do manuscrito mais bombástico e mais controverso de todos, o Livro dos Gigantes. Esse livro, encontrado em 1948, tem aproximadamente 2.300 anos e está escrito em aramaico. Ele é um livro antediluviano, quer dizer, nos conta da época anterior ao dilúvio. O livro nos conta sobre os gigantes e sobre os pais deles, chamados vigilantes. Mas antes de a gente entrar no livro propriamente dito, vamos entender quem são esses dois grupos. Gênesis nos conta dos vigilantes, de vigias, sentinelas ou filhos de Deus. Eles eram um grupo de anjos que tiveram relações com humanas, e dessas relações nasceram os gigantes. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes... Então, esse trecho aí é de Gênesis, né? Ninguém comenta muito, né? Pastores não pregam. Eles pregam até que tenha gigantes na terra,
Mas alguns não falam sobre os filhos de Deus que entraram nas filhas dos homens. Veja que são classes diferentes. Fala de os filhos de Deus, não está querendo nunca, antes de Jesus, nenhum homem era chamado de filho de Deus. Hoje posso se dizer, né, que as pessoas, através do sangue de Jesus, os homens são, né, filhos de Deus, por isso que somos todos irmãos. Né? Deu poder para ser feitos filhos de Deus, mas antes de Jesus, jamais um homem seria chamado filho de Deus. Até inclusive o próprio Jesus se denominou filho de Deus e por isso que ele foi morto, né? Era uma blasfêmia se alguma pessoa, um humano, chegasse a falar sobre filho de Deus. E aqui nesse trecho bíblico você vai notar que era o denominado esses homens filhos de Deus. Então era uma classe de anjos que vieram até a terra. Vieram à terra e também depois de os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, quer dizer, mulheres, né? E geraram filhos que são gigantes, né? Esses gigantes foram semideuses, muitas vezes retratado na mitologia grega, como Zeus, Hércules, como, né, esses gigantes. Até inclusive a Semíramis, que é a estátua da liberdade, como conhecida por nós hoje, ela é uma filha de um Nephilim, de um semideus, de um anjo caído aí, que teve relações com uma mulher e que nasceu a Semíramis. Por isso que a estátua é gigantesca. E por isso que essas igrejas, algumas igrejas também, templos aí gigantes aí você pode notar que as igrejas católicas, algumas, a maioria delas são gigantes. As portas são gigantes, né? Porque na verdade eles têm essa visão desses seres aí, pós-dilúvio, né? Mas foram deuses do passado. Vamos ver mais um pouquinho com ela aqui o que ela disse. Eram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. O livro de Enoque, que também é um livro apócrifo, nos conta ainda mais sobre esses vigilantes, esses anjos que tiveram relações com humanas e que eles ensinaram às suas esposas segredos dos céus e também magia, e que os filhos dessas relações, os gigantes, trouxeram maldade e destruição para esse mundo. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, os quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 30 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de... Eu vou parar por aqui para não ficar muito longe. Nós temos imagens aí, vídeos de hoje de gigantes petrificados, né? Meus irmãos, vocês que não acreditam numa coisa dessa, mas são gigantes enormes, petrificados, né? Porque quando veio o dilúvio, eles foram petrificados por uma reação química aí que aconteceu no dilúvio, né? Que não foi só água, mas sim também teve raios, né? Etc e tal, e petrificou muitos gigantes. A gente tem imagens aí, se vocês quiserem procurar, a gente tem aí sobre imagens de gigantes. Vou deixar o link do canal da Aline. Indico vocês a assistirem. A gente, quando a gente assiste a Aline, a gente fica assim, sabendo historicamente o que realmente aconteceu, por várias coisas que a gente não entende muitas vezes só lendo a Bíblia, mas ali ela tem uma explicação muito clara, muito legal. Digo tudo para todos vocês. Beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Vou deixar um gostinho de quero mais para você. Deixe seu like, comente, compartilhe. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e até o próximo vídeo.